Bom dia, pessoal! Bom dia! Começando mais uma live aqui. Dando uns minutinhos para o pessoal entrar. Oi, Érica! Olha só, primeiríssima aí, hein, Érica? Super pontual. Sejam bem-vindos. Grande felicidade de estar aqui com vocês. Oi, Tiago, bom dia. Oi, Arthur, bom dia, sejam bem-vindos. Muito bom estar aqui mais uma semana fazendo essa live com vocês para esse assunto tão importante, com esse meu convidado tão querido. Pessoal, assertividade na comunicação é um assunto sério e a gente precisa olhar para isso com muito carinho, né? Oi, Tássia. Gente, Tássia, muito obrigada por você estar aqui comigo. Quanta felicidade, né? Vários estados aqui, pessoal de diferentes cidades e estados entrando. Fico muito feliz com isso, de verdade. Logo mais vou chamar aqui o Maurício. Para quem já seguiu lá e participou, né, do sorteio, pessoal, ó, o sorteio hoje tá muito bom, muito bom. Então, quem já seguiu tanto a 50 quanto agora a Antares já percebeu que a questão de perfil comportamental pode realmente ser uma chave para o seu sucesso pessoal, para o seu sucesso profissional. E vamos ao que interessa. Maurício aqui. Mais uns minutinhos até ele entrar. Bom dia, Maurício! Tá me ouvindo? Bom dia, Veri. Bom dia, pessoal. Como estão? E Estou te ouvindo aí? bem. Você está me ouvindo? Está travando? Como é que tá? Tô te ouvindo bem? O pessoal vai comentando aqui também, hein? Se tá ouvindo bem a conexão, se tá estável aqui. Sim, por favor. Maurício, que honra recebê-lo aqui nessa live. Quanta felicidade, hein? Muito obrigado. O prazer foi todo meu. E para variar, você me jogando os desafios aí bastante importantes, né? Pensar a semana inteira sobre isso. Valeu, foi muito legal. Puxa, imagina, eu não poderia pensar em outra pessoa, né? Quando o assunto é assertividade para a gente se comunicar, muitas vezes as pessoas ficam muito focadas na ferramenta comunicação. Mas eu gosto de pensar que as pessoas esquecem do principal ponto, que é o grande elo, esses dois pontos aí. Muito mais do que dominar as ferramentas da comunicação, do que saber transmitir uma mensagem, é você entender quem que é o seu interlocutor, quem que é o seu receptor, né, para que as coisas realmente aconteçam assim. Né? Então, para a gente começar, Maurício, eu sempre gosto de puxar assim esse fio da meada e eu tenho estruturado as lives das superconexões para que a gente potencialize realmente as pessoas, os conteúdos. Então, para começo de conversa, assim, traz a sua visão em relação à providência, a primeira providência em relação a essa atividade da conexão entre esses dois elos, né? A pessoa que está passando a mensagem, a pessoa que vai receber. Foi um desafio bastante interessante, porque essa questão de comunicação assertiva. Então, você me jogou um desafio assim bem legal. A primeira coisa que eu fui fazer é dar uma olhada no conceito por trás dessa palavra de comunicação assertiva. Bonita, tal. Então, o que que a gente encontrou lá? Que esse conceito é aquela de comunicação assertiva que a gente deve expressar diretamente as opiniões e informações sem ser agressivo, sem ser evasivo, mas de preferência que a pessoa do outro lado compreenda a mensagem, compreenda o conceito inteiro. E essa questão da comunicação assertiva, ela está baseada em três pontos, em um tripé, que seria o objetivo, a gente tem que ter um objetivo, a gente precisa ter coerência naquilo que está comunicando, e o terceiro ponto é levar em consideração a outra pessoa, exatamente isso que você estava falando no início. Você irá ter atenção à outra ponta, porque se a gente quer conseguir um objetivo, somos nós que estamos mandando essa mensagem, tá? E foi um negócio legal. Eu falei, nossa, que bonito o conceito, né? Mas aí começaram a surgir os peraí. Tem um monte de peraí nessa Eu história. adoro os seus peraís, assim. Os seus É, peraís são sensacionais. peraí. Como é que eu vou fazer isso? O conceito é muito bonito, mas como é que eu faço? Então vamos dar uma olhada aí nesses tripés, vai. O primeiro é
A gente tem que ter um objetivo. Nós começamos a nos comunicar com um objetivo, né? Até mesmo antes da gente aprender a falar. Talvez os primeiros ug-ug lá dos Neandertais fosse, tem um dinossauro atrás de você. Mas tinha um objetivo de aviso. Quando a gente é bebê e não Sim. fala, tem comunicação assertiva. A gente chora. Estou com fome, estou sujo. Eu nem aprendi a falar, mas eu tenho um objetivo: chamar atenção para alguma coisa. E o gozado é que hoje o pessoal, ainda mais com essa comunicação toda, acha que a gente fazer ajuste de comunicação é falsidade. Não, não é. Nós fazemos isso a vida inteira. Esses objetivos, quando a gente quer alcançar, a gente vai usar diversas coisas. Podemos dar uma passada em cada um deles para a gente ver como é que funciona? Acho sensacional, Maurício. Acho sensacional. Vamos passar, vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, essa parte do objetivo a gente já tem. Precisamos ter um objetivo para que a gente comece a fazer o planejamento de como é que a gente vai mandar essa informação. Então vem essa questão da coerência. Com quem é que eu vou falar? Como é que eu vou chegar nessa pessoa? Que palavras eu devo usar? Isso, em determinado momento, faz com que a gente tenha que parar um pouquinho, pensar um pouquinho no outro. Só que a gente vive num mundo em que, às vezes, falar é mais importante. E essa Sim. mensagem acaba truncada. Você é de agência, você sabe, você não para estudar o seu cliente antes de definir qual é a linguagem que vai usar para ele, para Sim, você com certeza. acertar. Esse é o ponto. Então a gente tem que ter uma certa coerência, ouvir o outro lado também antes da gente passar a mensagem. Terceiro ponto que a gente tem que ter: respeito e atenção com a outra pessoa. Isso é um problema danado se a gente imaginar, é o meu ponto de vista que está certo. Aqueles chefes antigos, né? Quem manda aqui sou eu, não quero ouvir mais ninguém. Vai ser feito dessa forma. Então a gente E não tem. pronto. E pronto, e ponto. E você acaba não tendo respeito por essa outra pessoa. Então isso é importante. Se a gente passar uma mensagem de qualquer jeito, a gente perde a tão famosa e propagada empatia, que é tentar ver a questão pelo lado da outra pessoa. Tá? E nem por isso elas estão erradas. Sim. Isso é uma coisa, Maurício, muito bacana de você trazer à tona, assim, porque a gente vive num momento, né? Acho que tem esse cenário que eu quero trazer também do momento da pandemia, mas a gente vive num. A gente vem vindo, né? De uma mudança de expectativa, de postura, de posicionamento, quase que cruzada com uma falta de paciência, com uma falta de percepção do outro, com eu defendo o meu lado e não importa o lado do outro. Então é um grande contraponto, assim. E talvez a pandemia tenha meio que, opa, não dá mais para não olhar para isso, vamos olhar para isso. No seu ponto, assim, o quanto que a pandemia ajuda, atrapalha, intervém, influencia nessa questão da assertividade da comunicação? Essa pandemia botou fogo em tudo, né? No parquinho, colocou fogo no parquinho. Botou fogo no parquinho. Como diz o Drauzio, quer botar fogo, né, minha filha? Então vamos botar fogo na coisa. O problema principal aí, que eu acho que esses três pezinhos, eles ficam meio fracos. Quando bater num, cai. Então eu vou botar um quarto pezinho nessa questão, para a gente chegar nessa questão da pandemia. É a questão do conhecimento, do autoconhecimento, tá? Se você não tiver bem isso, se você não conseguir se reconhecer bem, sair falando de qualquer forma, a gente vai ter um monte de problemas e vai botar a culpa, sabe em quem? No destino. Ai, o destino fez com que isso desse errado. Não, às vezes você consegue acertar isso. E exatamente essa falta de conhecimento é que está botando fogo no parquinho na pandemia. Gente, nós temos muito mais tempo para convivermos com as pessoas que a gente ama dentro de casa e que às vezes a gente não conhecia tanto. Quando Sim. a gente estava na vida normal, a gente trabalhava o dia inteiro, chegava à tarde, conversava pouco, dormia, no dia seguinte continuava.
Hoje não, gente. Tem gente que está convivendo 24 horas por dia com essa questão de home office. É marido conhecendo esposa e vice-versa, pai conhecendo filho e Conhecendo o vice-versa. filho, exato. Que nunca prestou atenção porque não tinha tempo, agora tem tempo, tá? Então, e tem algumas pessoas também, é legal isso que a gente pega bastante aqui na Antares. Tem pessoas que acham assim, ah, mas se todo mundo fosse igual a mim, o mundo seria perfeito. Deus me livre. O Vamos mundo fazer uma seria um brincadeira? caos, gente. Vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira. Pensa aí numa pessoa que você detesta. Oh, meu Só Deus. que por uma ironia do destino, o mundo não seria igual a você, seria igual a ela. Só você seria desse jeito e todo o restante do mundo seria igual a ela. Dá para suportar? Nossa, responde aí, pessoal, que está assistindo a live. Sobe o coraçãozinho. Imagina. Imagina se o mundo fosse igual à pessoa que você mais detesta. Exatamente. Sobrevive? E não E aí, respondam aí, somente. pessoal. Ó, o coraçãozinho. Sobe o coraçãozinho que a gente Ah, gosta tá aqui, hein, subindo, olha que pessoal? bonitinho. E É o aí, seguinte, galera? agora Nossa pensa. Senhora. É a Olha lá, famosa e Lady pensa Murphy, né, agora. Maurício? O mundo vai ser completamente ao contrário. Agora pensa que essa outra pessoa está pensando a mesma coisa de você. E ela vai dizer assim: eu não suportaria viver com uma pessoa, com o mundo inteiro pensando do outro jeito. Tá? Então, são essas questões que estão vindo. Às vezes as pessoas acham que se tivesse somente aquele perfil dela, do jeito que ela é, o mundo seria igual. Não seria, seria um caos total. Tá? Vamos botar isso na vida prática. Imagina que Manda bala. imagina que você conhece, você não é daquelas pessoas. Isso é uma pergunta para você que está nos ouvindo agora. Você é daquelas pessoas que planejam, que fazem um monte de perguntas antes de começarem a fazer alguma coisa? Ou você é do tipo daquela pessoa que fala assim, não, vamos começar. E à medida em que as dúvidas forem aparecendo, a gente resolve. E aí? Hein, São pessoal? Quem coisas são vocês? antagônicas. Quem são vocês? São coisas antagônicas. Só que imagine que você tem essas duas pessoas trabalhando na mesma equipe. Se você não respeita isso, se você não considera isso que no outro é característica, é defeito, vai dar pau na equipe. Com Não certeza. vai ter jeito, tá? Não O vai Arthur ter jeito, trouxe isso um vai dar comentário muito pau. bacana aqui, ó. Ele falou que o mundo cresce na diversidade. Arthur, eu concordo 100% com o seu ponto de vista. O problema é que às vezes eu me questiono se o mundo está pronto, né, para lidar com as diversidades, sem pensar, não, mas eu sou assim, então tem que me respeitar. Acho que esse é o problema, né, Maurício? Você trouxe isso. Acho que esse é o maior problema. Não, eu entendo que o mundo é diferente, mas você tem que me aceitar. Sim, e não, Maurício, meu querido especialista de perfis comportamentais, responda essa pergunta. Por que sim e por que não? Eu acho que a gente vai dar um grande passo quando a gente parar de ficar esperando que o mundo mude e quando a gente der o primeiro passo para a mudança. A comunicação assertiva no dia a dia passa quando a gente faz a mudança. Nós, como emissores da comunicação, nos adaptamos ao perfil do outro. E não adianta a gente tentar se adaptar ao perfil do outro se a gente não se conhece. Tá? Por exemplo, essa questão que eu coloquei anteriormente. Você é uma pessoa que pergunta muito, outra não. Vamos fazer isso como se fosse ainda, usando esse exemplo, como se fosse dentro do grupo de trabalho. O chefe é aquela pessoa que não gosta muito de pergunta, ela não gosta muito de falar, ela não se preocupa muito com detalhes, tal, mas ela tem alguém na equipe que se preocupa com detalhes, que normalmente é o taxado de chato, né? O cara Sim, pergunta pra caramba. Por que o cara pergunta tanto? Se você tem essa pessoa e você quer ter um objetivo, quer que o grupo trabalhe legal, o que você tem que fazer? Três formas. Você se prepara para responder as perguntas e considera isso como característica. Dois, eu não tenho paciência, eu vou brigar. Então tá bom. Então você contrata alguém ou você coloca alguém da equipe que tenha paciência e que conheça os objetivos para dar essas respostas. E três, que você pode usar, escreve os objetivos, entrega para todo mundo. Porque tendo os objetivos escritos, você evita isso de, eu não dei resposta, não sei o quê. Se os objetivos são ali, pronto, acabamos de usar comunicação assertiva dentro do nosso trabalho.
Um, escrevemos os objetivos. Dois, pensamos antes como a gente vai receber o problema. Três, respeitamos o outro, porque tem pessoas que têm ideias diferentes, como você mesmo disse, e como essa pessoa que fez a comunicação da diversidade, sim. Por quê? Porque às vezes essa pessoa vai nos atentar para algo que a gente não pensou. Falou, meu Deus, se eu não tivesse pensado nisso, ia dar macaca. Essa diversidade é que às vezes trazem pontos de reflexão que fazem com que o projeto fique melhor, que dê uma assertividade melhor. Com certeza, Maurício. Ó, a doutora Mariane trouxe aqui um ponto bem legal. Quando detestamos alguém, o problema já é só nosso. Pois é, doutora Mariane, eu gosto muito de falar e gosto muito de assumir os problemas para mim. Que quando o problema é meu, se ele é meu, eu consigo resolver, né? Lembrando que se não tem solução, não há problema, né? Opa, tem um problema aqui que eu não consigo resolver. Não, você não tem um problema, né? Você tá numa muletinha aí, que, né? Bengalinha, solta ela. Se não tem o que fazer, não tem problema. Agora, se tem um problema e ele é meu, eu consigo resolver. O Maurício trouxe um ponto muito importante aqui em relação a esse ponto de vista, de como fazer, escrever. Maurício, eu sempre falo para as pessoas, e no meu primeiro vídeo dessa semana, na segunda-feira, eu trouxe isso. Escreve o objetivo, preveja quais são os pontos e traga isso. Essa é a fórmula da comunicação assertiva. Mas às vezes não dá certo, né, Maurício? Mesmo Não, fazendo isso. porque E aí? O que a gente a doutora, faz? a doutora apontou um negócio muito legal. Porque o primeiro ponto para a gente poder reconhecer, para saber se o problema é nosso, é se reconhecer. E todo mundo acha que se conhece o suficiente. Não, eu me Verdade. conheço o suficiente. Não conhece qual é o seu perfil comportamental, não conhece quais são os seus motivadores. E acaba entrando, mas eu me conheço muito bem. Tá bom, então por que você anda entrando em rascada? Por que você anda pegando mais coisas do que você poderia fazer porque tem medo de falar não para os outros? Por que você não está subindo na tua carreira porque você está acostumada a fazer a mesma coisa do mesmo jeito? E ela acha que se conhece. Então, ao invés dela se modificar, porque isso é problema dela, não, ela resolve assumir que é o mundo que está. Esse é o primeiro ponto desse conhecimento. Mas realmente, como que a gente vai fazer isso? Através do mapa comportamental, que diz o quê? O Tá. que que você é bom para fazer? Quais são os teus pontos fortes? Quais são os teus pontos fracos? O que que você deve investir em fazer e o que que você deve, de preferência, some. Não vai fazer isso porque vai dar caca. Você não é bom para fazer isso. A gente não é bom em tudo como às vezes imagina que seja, tá? E ter resultado naquilo que faz. Nós somos medidos pelos resultados. Nós não somos medidos pelo que nós falamos às vezes que fazemos, mas pelos resultados que temos. E às vezes a gente não gosta de uma pessoa. Já viu aquela situação que você chega numa festa e em meia hora você fala assim: nossa, achei a melhor amiga da minha vida. Em meia hora. Nunca viu a pessoa, porque ela emitiu alguma coisa que é igual ao que você pensa. A gente não faz esforço nenhum. Em compensação, você encontra uma outra pessoa que na mesma meia hora você fala: pelo amor de Deus, eu quero distância dessa pessoa, não quero mais encontrar nunca mais na minha vida. Com certeza. Porque as Acontece, né? pessoas emitem coisas que são, né, iguais a gente ou não. Por que é que às vezes, mesmo sabendo do perfil comportamental, as coisas não dão certo, como você falou? Quando chega aqui que a gente passa o mapa comportamental, a gente fala: olha, você tem tendência a isso, você tem tendência a gostar mais disso, daquilo, como é que funciona? E as pessoas se reconhecem. Elas saem daqui falando: puxa vida, só faltou você botar um turbante, porque você falou certinho como é. Só que a ideia de falar isso é: conheça-se e adapte-se a outra pessoa. Por que que as coisas não dão certo? Porque às vezes as pessoas não querem se adaptar. Elas acham que o Sim. fato delas reconhecerem o perfil é como se todas as outras pessoas tivessem que falar: ah, ela é assim, e as pessoas não sabem. Então as outras pessoas é que vão se adaptar a ela. Mas E é aí via de mão começam única, né? isso. E sabe por que isso acontece, Veri? Porque mudar é chato, mudar Dói. dói, mudar exige esforço. Sim. Um exemplo para clarear isso que eu estou falando.
Há uns tempos atrás eu estava com um problema de mobilidade. Quando caía alguma coisa no chão, eu preferia chutar do que pegar. Porque, nossa, Caramba! para baixar era um custo. Aí aquilo me incomodava. No meu dia a dia aquilo me incomodava. Eu falei, não vai dar certo isso, né? Aí foi para nossa professora, né? A Thaís. Nossa querida Thaís, nossa Thaís, querida professora general, que na hora que você seria, estiver assistindo essa que live, né? Um beijo, a gente te adora. a gente adora, mas é bom falar. Ela Sofrer. me deu ela me deu uns exercícios que, pelo amor de Deus, para que eu conseguisse me curar daquilo que me incomodava, eu tinha que mudar. E ela me deu uns exercícios. Tinha um tal de afundo que eu só afundava, eu não descia, não voltava, eu só afundava e ficava lá. E Era por Titanic, diversas né? Você tinha que vezes, mudar o nome, né? Afunda, nossa, Titanic, já era. Foi eu embora. sou mais simples, eu seria o batomuxo, né? Só afundava, não voltava mais. Aí, diversas vezes eu larguei. Eu falei, eu não vou fazer isso. Que negócio chato, que dói, que. Até que um dia a chave caiu, segundo as leis de Murphy, cai no dedão e escorre para o local mais escondido da sala, né? E foi um parto para poder tirar aquela chave debaixo do móvel. Falei, não, não dá mais. Acabou. Voltei com o rabinho no meio das pernas para a Thaís e ela me deu os exercícios e a partir daquele dia eu resolvi mudar. Com todas as dores, com toda a chatice, mas eu sabia que se eu não tratasse aquilo, iria me trazer mais problemas depois. Foi essa decisão de enfrentar a dor da mudança que fez isso. E às vezes as pessoas não querem mudar isso. A mesma coisa acontece com quem conhece o seu perfil, que está enfrentando problemas no trabalho, que está dizendo que o mundo está contra ela, quando seria muito fácil dela poder resolver se ela se reconhecesse e aceitasse os outros. Elas não querem mudar. Tem pessoas que são extremamente ácidas, tá? Elas preferem a insensata sinceridade. Eu não engulo sapo, eu falo não sei o quê. Falo na Engole um, cara, falo mesmo, né? Não adianta nada. engole um ranário depois, né? Porque É, aquilo que falou vai ocasionar um problema maior do que se tivesse ficado em silêncio por alguns segundos e tentado um outro caminho. Tem sim. pessoas que querem corrigir, passam um tempão corrigindo coisas, porque não gosto de planejar, é chato, tá bom, mas se você tivesse planejado 1 hora a mais, você não teria 5 horas para corrigir aquilo que você está fazendo errado por falta de planejamento. Aí você fala que você não tem tempo, São né? esses. Um problema vai Bom, cadenciando o outro, né? é o universo que conspira contra. E aí você Sim. vê essas pessoas que não querem de alguma forma mudar, mesmo que às vezes se reconheçam, é raro que isso aconteça, mas às vezes acontece. Essas pessoas ficam aquelas que viram um comentário, né, na empresa. Fala, nossa, parece aqueles burrinhos de moinho, né? Só gira para um lado. Se mandar girar para o outro, não sabe. Não vai, é. Não vai, porque se acostumam com aquele tipo de coisa. Sim. Então, a ideia é essa: comunicação assertiva é acertar o alvo com uma comunicação precisa. A gente se estruturar de forma com que o outro lado reconheça qual é a nossa intenção, reconheça qual é o nosso objetivo. E isso só vai dar certo se a pessoa se reconhecer. Você precisa se conhecer para reconhecer o outro. No Sim. dia em que isso acontecer, Felipe, no dia que isso acontecer, você sai do banco, você entra diretamente no banco do passageiro para dirigir a tua vida. Você não vai ficar do lado, no banco do passageiro, cantando a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Não, Porque a coisa não, não não, acontece não. desse jeito. É. Não, não acontece. Acho que tem alguns pontos muito legais assim para agregar que você vai, enfim, a gente se dá muito bem, né? Para quem não sabe disso, saibam aqui que ter conhecido o Maurício foi uma das coisas mais incríveis, assim. De um ano para cá eu venho conhecendo pessoas incríveis e que eu tenho trazido para dentro dessa minha rede e fomentado essa rede e por isso que são super conexões, né? Porque elas Legal. potencializam todo o meio. Imagina, eu que tenho que agradecer. E assim, alguns pontos legais para contribuir assim e trocar com você essas visões. A primeira coisa que eu gosto de falar para todo mundo, a partir do momento que você abriu a sua boca, né, quando a gente vai comunicar, exceto quando a gente é criança, mas a gente também já sabe, né, já existem registros que mesmo os nenéns, como você bem apontou, eles têm intenções, eles compreendem, né, as reações, as linguagens corporais, Sim. enfim.
Então, quando a gente abre a boca, a gente já é responsável pela mensagem. Se você optou, a decisão é sua, né? Ah, não tem essa de escapou, não, gente. Escapou é falta de cuidado, falta de treino e falta de atenção. Então, se você abriu a boca e falou, você é responsável pela mensagem. Então, já tem esse ponto. Você esteja sob controle da sua mente e da sua fala. Primeiro a gente pensa, depois a gente projeta. Então, esse é um ponto importante. Segundo ponto importante. Recentemente, eu até pedi para o meu time ler o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Esse livro é bem famoso, bem comentado, mas eu acho que para mim o maior insight do livro inteiro é você como pessoa, você como líder, muitas vezes também, ou como chefe, entender que as pessoas estão em processos diferentes. Pô, mas eu já fiz meu perfil, ou fiz meu funcionário fazer o perfil dele, já falei para ele o que ele tem que fazer e a trempa não se mexe. Às vezes não vai se mexer, gente. Às vezes a pessoa não quer, né? E a gente não pode se responsabilizar pelo outro. Por que que você decidiu mudar, né, Maurício? E esse é o terceiro grande ponto. Por que que você aceitou os exercícios de mobilidade da Thaís? Porque você decidiu mudar. A mudança está na gente, só na gente. Então a gente tem que prestar atenção porque a gente é responsável pela comunicação. A gente tem que entender que as pessoas têm o tempo delas e elas têm direito de escolher. Ah, mas está fazendo caca na vida dela, vai dar errado. Vai, às vezes a pessoa precisa passar por isso, às vezes a pessoa quer passar por isso. A gente tem o poder de influenciar, mas não de mudar. Porque a mudança só vem se a pessoa decidir mudar. A decisão é dela. Sim. E sempre será. Você comentou uma coisa bastante interessante que a gente vê aqui também. Existem chefes, existem gestores que querem conhecer toda a equipe. Eles querem saber quem são as pessoas que trabalham com ele. Fala, legal. Só que agora eu preciso fazer o seu mapa. Ah, eu não quero, eu não preciso. Oxi! Como é que ela vai falar com outro se ela não se reconhece? Como é que ela vai dar atenção ao outro se ela não sabe o que a irrita? E sobre a questão dos motivadores que ela tem. Esse é um ponto que a gente esqueceu de falar. Inclusive, até Sim, porque muito importante. a gente vai sortear, né, um mapa comportamental com motivadores para quem tiver participado aí. Pois é, pessoal. Pois é. Alguém vai passar por essa experiência legal que a gente propõe aqui de mapa comportamental. Mas os motivadores também são importantes, porque são os motivadores que dizem como é que você levanta da cama de manhã. Se os teus motivadores estiverem bem atendidos, você levanta tranquilo. Quem não tem os motivadores atendidos, levanta se arrastando, fica curtindo a sexta-feira, amaldiçoando a segunda-feira e vai para o trabalho arrastado. Quem É tem aquela seus pessoa motivadores atendidos, que chega 8 horas da por manhã no favor. trabalho falando, ai, nossa senhora, 6 horas. Que isso, gente? Que dó! É, Muda a sua vida, meu querido. Tá errado. Isso você vai ter doença, seu corpo vai responder a isso. Mais cedo ou mais quem tarde. tem os motivadores atendidos é aquele cara que normalmente está sorrindo, aquele cara que se precisar ficar um pouco a mais, ele fica. Não estou dizendo que todos os dias serão perfeitos, tem sempre um dia perrengue, um dia que você não está legal, mas ele sabe sempre que o outro dia não estará ali. E são as pessoas que têm as oportunidades boas. Sabe por quê? Porque eu quero na minha equipe alguém que atenda ao meu cliente sorrindo, alguém que me traga resultados, alguém que procure estar se desenvolvendo. Eu não quero na minha equipe uma pessoa que está lá rosnando o dia inteiro, falando que aquele trabalho não é para ele, não vejo a hora de sair daqui. Quando é que acaba a sua Pois é. pena? Que a gente só fica onde não quer se estiver preso. Você sabe, Maurício, que às vezes eu falo, né, para as pessoas da minha primeira conexão, assim, mais próximas, né? Sempre que eu falo alguma coisa, passo um comando, faço uma correção, eu falo, não bufa. Sabe quando a pessoa faz, não bufa, não bufa, não rosna. Você falou de rosna, não adianta. Vamos focar a energia no que traz resultado. Maurício, aproveitando que o sorteio de hoje, né, vai ser em cima de um perfil comportamental, isso é muito importante. Não é só entender quem você é no seu perfil natural ou no seu perfil adaptado no trabalho. E aí, para vocês saberem mais dessas informações, pessoal, contato do Maurício aqui, hein? É só seguir ele no Instagram. Ele está à disposição para conversar com vocês. Mas além de entender quem você é nesses dois cenários, o que te motiva a seguir? E aonde você está desperdiçando energia? Sabe aquela pessoa? Você já se viu nessa função? Todo mundo já fez isso na vida, né? Nossa, eu estou gastando um esforço enorme para ser mediano nisso aqui, né? Por que você está fazendo isso?
foca no seu potencial, traz os elementos do seu time. Mas, Maurício, para esse sorteio, antes de puxar o sorteio aqui e bater os tambores para a gente ver quem que é o grande sorteado ou a sorteada do dia, traz rapidamente como é esse processo, para o pessoal entender. Você coloca o seu turbante, como que acontece aí? Não, o turbante é na próxima fase, não é? Não, o mapa comportamental na realidade é ciência, tá? Não é nada esotérico, não, não. Existe uma ciência. Você faz a medição dos perfis comportamentais, tá? Dizendo os pontos fortes, os pontos fracos. A gente tem uma entrevista preliminar para saber quais são os objetivos dessa pessoa, para pegar as Tá, coisas que elas gostam, as coisas que as incomodam, as coisas que estão doendo aí no dia a dia de trabalho. Posteriormente, tá, ela vem para o computador e existe um questionário com 24 questões, onde ela vai dizer o que mais está próximo dela, o que está mais distante dela. E posteriormente, ela faz um segundo que vai apontar esses motivadores. Isso a gente gasta mais ou menos uma hora. Aí isso tá. vem para mim, eu vou fazer esse estudo, cruzar com toda essa conversa que a gente teve, e posteriormente ela vai ter uma mentoria depois de uma hora, onde a gente vai destrinchar todo esse documento e principalmente cruzando com aqueles problemas que ela teve, com aquela, como você chama, com aquelas dores que foram apontadas naquele momento. E dando dicas de como você resolver isso. Dando dicas, teu potencial é esse, teus talentos são esses, então invista nisso. Se você estiver no local que você não estiver utilizando os teus talentos que nós acabamos de descobrir, você está perdendo tempo, você está sentindo dores desnecessárias. Tá? Então o processo inteiro vai levar aí por volta de 2 horas e pouco. Mas é ciência pura. Apesar de que na hora do resultado é onde parece que eu coloquei o turbante, né? Só falta a bola de Pois cristal na é. frente. É o que eu tenho ouvido. Pessoal, além de ser cobaia, né, vítima aí do Maurício, que de verdade, gente, é turbante, gente. Ele desvenda, quando ele começa a falar, é muito incrível, né? As conexões vão. Eu brinco que é uma chuva de sinapse, assim, ó. Você começa a fazer sentido por que você faz tal coisa, por que você reage de uma forma mais fácil, menos fácil, mais sutil ou não, por que faz sentido algumas coisas e outras não. E assim, como hoje, além de sua parceira, amiga, sua cliente, e enfim, hoje eu tenho minha equipe, né, sobre seus olhares e seus cuidados, é incrível, pessoal, porque o autoconhecimento, ele interfere muito além da sua vida profissional. Ele muda. Recentemente eu recebi um depoimento muito bacana. Nossa, Veri, achei eu sabia que ia me ajudar muito, mas eu não imaginei que fosse ajudar em casa. E ajuda, né? Porque a ferramenta é sua. Você se conhecer, você consegue trazer isso para sua realidade, né? E aí é 360 o seu potencial de utilização dela. Isso é muito legal. Que legal que você comentou isso, porque num dos programas que a gente tem aqui na Antares, foi feito um curso de mães. E quem bolou esse curso, na realidade, foi a Érica, que trabalha aqui com a gente, a professora Érica Moreira. Ela que bolou esse curso de mães. E a gente viu o quanto o reconhecimento de perfis comportamentais ajudavam com quem? Com os maridos. Os Olha só. maridos. Eram as esposas falando, nossa, mas Ups! meu marido ele é assim. Como é que eu faço para lidar com isso? Ah, você faz assim, 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 a ponto até de rolar umas planilhas para os maridos fazerem algumas coisas. E dentro de casa tem um negócio de comunicação assertiva muito legal, porque as mulheres às vezes não são assertivas. Ela está com o bebê, cuidando do bebê, com um monte de coisa para fazer, a cozinha está toda desarrumada, e em vez dela usar a comunicação assertiva, ela diz: nossa, precisa arrumar a cozinha, né? E a gente se faz que não entende, fala: precisa. Comunicação assertiva é: eu estou cuidando do bebê, por favor, arrume a cozinha. Aí você Exato. mostrou o objetivo. E às vezes isso não acontece, isso incomoda. Então, perfil comportamental se usa em casa também. Por isso que a gente volta para a Sim. questão da pandemia. Muito pau tá dando porque não se reconhece os perfis um do outro. Sim. Ah, e uma falha na entrega da mensagem, né? Se você quer que o outro lave a louça, fala. Ai, mas eu não Diga. quero cobrar. Mas aí você dá uma indireta, a pessoa percebe, desvia e devolve a indireta, se sente cobrada na indiretinha. Gente, é o que eu falo, não cria. Você tem um problema, a louça tá suja. Não cria outros, né?
resolve o problema. Então, assim, é uma ferramenta fundamental e que vocês podem, daqui para frente, devem compartilhar. Esse vídeo aqui fica salvo hoje, para que as pessoas possam ter essa ferramenta, um pouquinho aqui de todo esse conhecimento do Maurício. E aí, Maurício, está preparado para o sorteio, para a gente ver quem que vai ser a sua próxima vítima sortuda, né? Porque eu brinco que é vítima, Não, gente, mas vítima não, pelo é amor de vítima. Deus. Não, eu sempre chamo. Vou fazer reunião, falo quem que é a próxima vítima. Vem É, cá. quem é que a Não, é gente vai porque ajudar a desvendar os caminhos e descobrir os talentos dessa próxima pessoa? Quem exato, será, hein? exato. Porque hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade de se olhar, né? E não, tá no outro, né? Então é brincadeira, gente. Nunca é vítima. Eu sou cheia das piadas, das metáforas, o pessoal que trabalha comigo sabe. E leva, assim, porque o pessoal já até se elenca hoje em dia. O pessoal, tipo, eu quero ser a próxima vítima, né? Porque vem que a gente resolve. Então aqui o foco é sempre em resolução. Todos os conteúdos e todos os temas das lives Super Conexões vêm para esse foco. Semanalmente eu tenho trazido esses conteúdos e pessoas profissionais incríveis aqui, como o meu querido Maurício. Maurício, está pronto para o Obrigado. sorteio? Bora, vamos lá. Ó, Mari aqui. Mari, você ganhou semana passada, você ganhar de novo, vai ser muita sorte, hein, Mari? Caramba, vamos lá então. Deixa eu abrir aqui. Que rufem os tambores, então. Peraí, deixa eu inverter a câmera aqui só um minutinho. Ô, Levi, meu querido, que honra ter você aqui. Bom, hein, Levi? Que bacana que você está aí. Preparados? Preparados ou não, vamos nessa. Uia! Ai, ai, ai. 4, 3, 2, e aí? Arthur! Ah, que legal. Meu, ele escreveu aqui em cima que ele queria ganhar. Não acredito! Não acredito! Ah, não vale, eu quero a Bacana! van. Ai, gente, Arthur, não acredito. Você comentou aqui em cima que você queria ganhar. Rapaz do céu. É seu. É seu aí, Bacana, Maurício. Arthur. Vou Vai ser um conectá-los prazer atender aí. o Arthur aqui. Tranquilo. Olha só. Ó, semana passada a Mari falou, é meu e ganhou. O Arthur falou hoje, é meu e ganhou. Gente, segredo é Já assim, ó. sabem o segredo. Já descobriram o segredo de como faz para ganhar aqui, hein? Sensacional. Ó, o pessoal da Trote aqui também, que bacana. Gente, muito obrigada por estarem aqui, por compartilharem esse momento com a gente. A live fica salva. O Maurício fica sempre à disposição também. Vira e mexe, eu aciono ele. Falo, Sim. Maurício, ó, deu ruim, buguei, né? Buguei aqui, ó. Me ajuda. Deu cunhado. Ó, a Van já É sacou que eu isso. tenho que falar na próxima semana que é seu. Entra aqui, assiste, fala é seu, lança para o universo, como a Mari muito bem levantou aí. Pessoal, muito obrigada, Maurício. Novamente, sem palavras para agradecer toda essa troca e essa chuva de ferramentas de comunicação assertiva para que as pessoas possam trabalhar, né? Muito obrigada, de verdade. Obrigada de coração. Obrigado, Veri, pela oportunidade. Muito obrigado a vocês que acompanharam a live. Está aí salva. Se tiverem qualquer dúvida, estou à disposição. Tem o WhatsApp, que é o 999-110-999. Fiquem à vontade. Tem o e-mail, contato@AntaresTalentos. Tem o Instagram. Agora estou aprendendo a mexer com essas coisas a partir da Veri, né? Ela fala Maurício sendo buguei, mas ela que obrigado. está me bugando de vez em quando. Mas tá, gente, Não, está obrigado indo muito mesmo bem aqui. pela apresentação aí. Imagina, Maurício, a gente que agradece aqui por toda a troca. Portanto, muito obrigada. Aí, ó, o pessoal agradecendo. Muito obrigada. E semana que Obrigado, vem teremos pessoal. mais live, hein, pessoal? Tô fazendo essa corrida de lives de quarta-feira, então semana que vem mais novidades, mais sorteios. Maurício, super beijo para você. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que Obrigado a você. participaram também. E compartilhem essa live com seus amigos. Se alguém está precisando de comunicação assertiva, vocês já entenderam que análise de perfil comportamental pode ser uma grande chave que pode mudar a sua vida e da sua equipe aí, tá bom? Fica a super dica Isso aí. de hoje da live Super Conexões. Maurício, até mais. Brigadão. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado a Até. você. Tchau, tchau. Até